Olá, companheiros professores. Nesse vídeo eu vou estar explicando, na sequência das aulas anteriores, onde eu falei de como se estruturar para a organização de estudos para concurso da área da educação. O primeiro item que eu abordo é com relação à Constituição Federal. Então, hierarquicamente, como eu já falei no outro vídeo, a gente vai abordar primeiro o artigo 5 e 6. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou ou tirou alguma dúvida sua, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e vamos pro vídeo. Olá, bem-vindo novamente para a nossa aula. Hoje vamos tratar do título 2 da Constituição Federal, dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Para iniciar a nossa conversa, com relação à legislação, como eu falei, eu vou abordar primeiro a Constituição Federal. E na Constituição Federal, no artigo 5, fala que todos são iguais perante a lei. Gravem bem isso, tá? Tudo que vai acontecer daqui para baixo, nesses títulos, nessa sequência da Constituição, nessa parte que a gente vai estudar, vai estar sendo explicações e está sendo voltados para esse primeiro artigo, nesse artigo 5º, tá? Nessa primeira parte da lei. Sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Durante nossos estudos, eu vou falar muito de direito subjetivo. O que é direito subjetivo? A pessoa nasce com ele, eu já falei isso em outro vídeo. Direito subjetivo é aquele que, a partir da fecundação, já tem direito a isso, direito à vida. Já é considerado vida quando há embrião, quando há fecundação. Tá? Por isso que no Brasil é proibido o aborto. Por isso que é criminalizado o aborto no Brasil. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Homens e mulheres têm o mesmo patamar perante a lei, tanto em relação a direito como dever. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Eu já cheguei a comentar, o que não está na lei, o que não é proibido pela lei, é permitido. Então, tudo que não está constando como irregularidade é regular. Essa parte, ninguém será submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. A gente vai ver mais vezes isso. Nenhum brasileiro pode sofrer tortura, agressão. Lembra, nesse sentido de tortura, as mulheres que sofrem violência doméstica. Tá? Também entra nessa tortura, também entra nesse quadro. Tá? Tem uma lei específica, Maria da Penha, que trata de proteção às mulheres, mas também já era vinculado lá em 88. Ninguém será submetido à tortura. A violência doméstica é uma forma de tortura. É livre a manifestação do pensamento, sendo vetado o anonimato. Por que eu grifei só vetado o anonimato? Porque a gente vai falar muito de liberdade de expressão. A gente está cansado de ouvir sobre liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela só acontece se você assumir aquilo que você está falando. Quando você faz isso de forma anônima, você perde esse direito. Está lá na Constituição de 88. Ela não foi revogada, não houve mudança no texto. E a gente vai ver mais para frente que a internet, depois da Constituição de 88, ela é uma ferramenta do anonimato. E teve uma mudança em 2022 que já mexeu com esse anonimato da internet. Assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Esse direito de resposta acontece quando, de alguma forma, foi feita uma fake news, uma calúnia, uma difamação ou alguma acusação inverídica. A gente vê muito isso em propaganda eleitoral gratuita, que depois a quem foi direcionado a objeção, ele perde o direito de resposta, acaba ganhando e tem o mesmo espaço para estar respondendo. Em telejornais também já aconteceu isso várias vezes, onde uma reportagem às vezes fala alguma coisa que não é totalmente verídica e judicialmente quem foi acusado daquela inverdade acaba pedindo o direito de resposta.
É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Brasil, ele é um estado laico. Ele não tem uma religião predominante. Tem um maior grupo de pessoas de uma certa religião? Tudo bem. O Brasil é em sua maioria cristão. Ótimo. Só que a gente não pode vincular a superioridade de uma religião em desfunção da outra. Por que eu estou falando isso? Na escola, na sala de aula, a gente não pode rezar. A gente não pode tomar partido de uma religião. Já aconteceu no estado de São Paulo, de uma mãe entrar com uma ação civil contra o estado e contra a escola, em função da religião da criança. A criança era da religião Umbanda e a professora forçou a rezar Pai Nosso, uma Ave Maria, dentro da sala de aula. E a mãe então decidiu entrar com uma ação contra o estado. Ela foi indenizada, ganhou a ação, né, da escola. Então, para evitar algum desconforto, alguma outra situação que não fique tão legal, não é permitido crença ou demonstração de alguma religião ou apologia a um tipo de religião em desfunção de outra dentro da sala de aula. O Brasil é laico, lembra-se disso. Mas na minha escola tem ensino religioso. Tudo bem, há ensino religioso. A gente vai tratar dele para frente nos nossos estudos. O ensino religioso, para quem já ministrou aula desse componente, percebe-se que ela tem um vínculo maior com a filosofia, com o estudo da teologia, do que propriamente dito alguma religião em específico. A 7, né? O inciso 7, não é necessário que você estude porque está falando com relação a militares, não cai, né, a avaliação nossa. A 8ª fala um pouquinho com relação a que ninguém pode ser impedido de direitos movido por crença, né, nem privado dele. A única ressalva é caso a pessoa tenha alguma punição ou alguma sentença que tenha trabalhos obrigatórios, se ela for realizada, por exemplo, no sábado e a religião de quem foi julgado não permite que ele trabalhe aos sábados, ele é obrigado a trabalhar nesse sábado para estar cumprindo uma decisão judicial. É isso que fala lá no 8º. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura ou licença. Lembrando que é livre a expressão, só que não pode haver anonimato. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem. Vamos grifar aqui a imagem. A imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Quando o aluno é matriculado na escola, os pais, quando menor de idade, assinam o direito de imagem das crianças. Por quê? Caso haja alguma festiva, ou alguma comemoração, ou algum trabalho que você tenha que apresentar, mostrar fotos, divulgar a imagem dessas crianças, ou em vídeo, ou em Facebook, ou em Instagram, se ela não tiver essa permissão de imagem, você não pode divulgá-las. Quando a gente for divulgar qualquer coisa da escola, tome cuidado com isso. O mesmo acontece quando o aluno filma indevidamente o professor em sala de aula e divulga nas redes sociais. Cabe indenização aos professores. Mas na minha escola tem câmera dentro da sala de aula, nos corredores, no pátio. Tudo bem. Se as crianças tiverem o direito de imagem já assinado, se os profissionais têm sua imagem preservada e sendo transmitida apenas dentro da escola e a gravação dela sendo feita na sala de direção, da coordenação, que seja, na gestão da própria escola, isso é correto, não há problema algum. Caso isso não esteja
de acordo com esses itens é preocupante. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar na tua casa, a não ser que seja em flagrante de delito, desastre, para prestar socorro. E essa última parte é legal. Durante o dia, por determinação judicial. Se há uma determinação judicial de busca e apreensão, de prisão, os policiais não entram com o oficial de justiça dentro da sua casa antes das 6 da manhã. Tá? Então, quando aparece um telejornal invadindo uma casa para fazer busca e apreensão ou para fazer uma prisão, acontece logo no comecinho da manhã. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, dos dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial. Os e-mails também se enquadram nesse inciso. Só é permitido que haja busca de informações ou violação dessas comunicações por ordem judicial. O inciso 13 e 14, o que vale ressaltar é o seguinte: é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelece. Você pode trabalhar de qualquer coisa, do que você quiser, desde que você cumpra a obrigação daquele trabalho. O meu caso, quem sabe ou quem ainda não sabe, eu sou professor de educação física. A profissão de educação física ela é regulamentada por lei específica. Então tem o seu conselho regional, conselho federal, e eles que tomam conta dessa profissão. Então eu pago todo ano uma taxa e eles fiscalizam quem pode trabalhar como professor ou como profissional de educação física. O mesmo acontece com engenharia, medicina, arquitetura, medicina veterinária. Então tem os seus órgãos responsáveis que tomam conta para ver quem pode ou quem não pode atuar nessa profissão, nesse ofício. É assegurado a todos o acesso à informação, assegurando o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Direito à informação chama habeas datas. A gente pode entrar com pedido de habeas datas, que é informações livres. A gente vai ver isso mais para frente. Mas todos nós temos direito a pedir informações que são relevantes para a gente. Exemplo, se eu quiser ver o meu prontuário na escola, é só fazer uma petição simples, um requerimento simples e pedir para que veja esse prontuário. Processos civis, processos penais que têm vinculação nossa, ou como vítima, ou como réu, ou como citado, ou como testemunha, eu posso pedir para ver as informações do processo administrativo, essas informações relevantes à minha pessoa. Então, é livre informação enquanto isso. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. O Brasil, em tempo de paz, tem o direito de ir e vir. Não pode ter esse direito interrompido por manifestação, por bloqueio. Por isso que quando há bloqueio ou manifestação que você interdita o livre acesso das pessoas, você atrapalha o ir e vir das pessoas, o mandato judicial para que isso seja desobstruído é muito rápido. Tá? Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização anterior. Mas é bom quando for fazer essas manifestações, quando for fazer alguma intervenção em locais públicos, você entrar em contato com a autoridade competente para que não haja duas manifestações no mesmo local no mesmo dia. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vetada de caráter paramilitar. Nós estamos reunidos num grupo de estudo, isso é lícito, então é permitido, sem prévia autorização. Paramilitar significa que milícia é proibida. Por isso que está aí na Constituição, está aí nesse inciso. Tá? Então, grupos que usam armas para se reunir, grupos que utilizam de armas para estar fazendo manifestação, é considerado milícia, e milícia é proibida pela Constituição Federal. Na sequência, vem falando que a criação de associações na forma da lei, cooperativas, independe de autorização, sendo vetada a interferência estatal em seu funcionamento. Então a gente pode criar associação sem autorização prévia, sem que seja necessário avisar uma autoridade.
E o Estado não pode interferir nessa associação, como a gente está fazendo aqui. Tá? A gente tem uma associação lícita de grupo de estudo. Lá no inciso 22, é garantido o direito à propriedade. Ponto. Você só tem direito à sua casa, a seu sítio, a sua fazenda, porque a lei aí colocou que é garantido o direito a essa posse. Só que embaixo vem falando que a propriedade só atenderá a seu critério, a esse critério, né, de propriedade, quando ela tiver a sua função social garantida. O que quer dizer isso? Uma casa só pode ser considerada própria, propriedade, se a função dela de abrigar alguém está sendo cumprida. Um sítio, uma fazenda, um latifúndio só pode ser considerado propriedade se ele estiver sendo produtivo. A função social da terra é produção. Então, se por acaso não estiver tendo produção numa área, ela pode ser considerada improdutiva. O dono daquela terra ele tem que ser indenizado e o governo, a União, ela pega essa terra e tem que colocar em programas de reforma agrária. Então, programas de reforma agrária só podem ser feitos com terras improdutivas. Invasão de MST em terra produtiva ou improdutiva, independente, não pode. Enquanto o trâmite legal não ocorrer para dizer que essa terra não tem mais sua função social, não pode haver invasão, não pode haver depredação. Esse local só vai poder entrar em reforma agrária depois que passar todo o trâmite em julgado, todo o trâmite judicial, e o dono dessa terra ser indenizado. Esses dois próximos incisos eu não falo para vocês não ficarem muito presos a eles, porque um vai estar falando como vai acontecer a desapropriação da terra em caso de improdutividade, em caso de não cumprir sua função social, e o segundo vai estar falando que em perigo iminente a autoridade pode invadir sua casa. Mas caso haja alguma quebra, algum problema relacionado a danos, o governo é obrigado a indenizar o dono daquela propriedade. No inciso 26, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não poderá ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Por que aqui é importante? Porque a agricultura familiar está muito próxima da merenda escolar. Muitos municípios, o próprio estado de São Paulo e algumas localidades, têm uma parceria direta com a agricultura familiar e leis que regem essa compra da produção da agricultura familiar para usar na merenda escolar. O inciso 27 fala do direito autoral. Aos autores pertence o direito exclusivo da utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar, até que não entra em domínio público. No Brasil, após 70 anos da morte do autor da obra, do livro, da música, do teatro, da peça teatral, do que for relacionado a patrimônio artístico e cultural, após 70 anos da morte do autor, entra em domínio público e qualquer pessoa pode usar a obra para fins lucrativos, para fins financeiros. Tá? Então, até completar 70 anos da morte do autor, os únicos que têm direito a usufruir do bem adquirido com relação à produção são os herdeiros. O inciso 28 e 29, eles são referentes à lei de propriedade intelectual, então não fixa muito neles não. O inciso 30 garante a herança. É garantido o direito de herança. Somente aí, está garantindo o direito a que você possa transmitir para os seus herdeiros o seu patrimônio acumulado durante a vida. Se não houvesse esse inciso falando isso na legislação de 1988, na nossa Constituição de 88, em caso de falecimento, a herança ia para o Estado. O inciso 32 fala da defesa do consumidor, mas há um estatuto próprio referente a isso. A gente só tem que gravar que nos direitos fundamentais individuais há o direito do consumidor. O inciso 33 volta a falar do direito público à informação.
Você tem o direito de pedir informações nos órgãos públicos do seu interesse particular. É o direito à informação. Aí fala, todo tem o direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas que podem ter problemas com relação à segurança da sociedade ou segurança nacional. Tá? Você tem o direito de pedir informação, ou seja, você tem direito de pedir informação, como eu já venho falando desde o comecinho da nossa aula de hoje. E a gente vai rever isso várias vezes durante todo o curso. Inciso 34. São todos assegurados, independente de pagamento de taxas, o direito à petição aos poderes públicos em defesa do direito ou contra ilegalidades ou abuso de poder. Você tem o direito de pedir, fazer petição aos poderes públicos para garantir os seus direitos contra abuso de poder em defesa da sociedade. O inciso 35 fala que o Poder Judiciário não está acima da lei. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça direta. Tá? Então ninguém está acima da lei, mesmo o Judiciário. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que nos interessa é essa parte da lei que fala: a lei não prejudicará o direito adquirido. O direito adquirido foi muito questionado durante a mudança de Previdência Nacional. Na mudança do regime previdenciário do Brasil, muita gente questionou: mas eu tenho direito adquirido. Eu posso aposentar porque eu já tenho direito adquirido. Muitos professores até me questionaram na escola que eu atuo com relação a isso. Tem uma diferença entre direito adquirido e pretensão de direito. Se no dia que entrou em vigor a lei, se o professor tinha o tempo de serviço e o tempo de contribuição corretos, ele tinha o direito adquirido. Ou seja, naquela época, era aposentadoria especial de professores. E se a mulher tinha 25 anos de contribuição e 55 anos de idade, ela poderia se aposentar. O homem tivesse 30 anos de contribuição e 60 anos de idade, por aposentadoria especial, poderia se aposentar. Acontecia que muitos professores tinham esses dois tempos já corretos, só continuavam trabalhando. Às vezes até a aposentadoria compulsória, que era 70 anos, hoje é 75. Nesse caso, ele tinha o direito adquirido, porque ele já tinha as duas características de tempo de serviço e contribuição corretos. Quem tinha, por exemplo, eu tenho 35 anos de contribuição, mas não tinha idade para aposentar, no caso da mulher 55 anos, no caso do homem 60, ele não tinha o direito adquirido, ele tinha uma pretensão de direito. E essa pretensão de direito foi que promoveu esse pedágio, esse tempo de transição. Acabou esse ano. Esse ano já não tem mais esse tempo de transição. Não existe mais equação de quem estava nesse intermédio. No meu caso hoje, se eu fosse aposentar hoje, eu tinha que somar os dois. Tempo de contribuição e tempo de serviço tinha que dar 100 pontos. Mas como eu não vou aposentar hoje, os dois juntos vão ter que somar 105 pontos. Ou seja, eu vou ter que trabalhar até mais ou menos 65 anos com 40 de contribuição. O inciso 38, eu deixei ele ressalvado aqui, ele grifado, vocês também podem grifar ele, porque muitas das vezes, para a formação de júri popular, o professor ele é convocado. Tá? Existe dispensa de pontos, existe todo um trâmite legal, mas muitos professores são convocados para júri popular. Então fala assim: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados dentro de defesa, sigilo de imputação, soberania do veredito, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Eu grifei dolosos contra a vida porque só pode haver júri popular se o crime for contra a vida, e doloso, quando há intenção de fazer aquilo, ou tentativa de homicídio ou homicídio. Só nesses dois casos que há júri popular. O inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer isso?
Não existe crime sem lei. Se não houver algo falando que aquilo é crime, não é. Lembra que eu falei o que a lei não proíbe é permitido? E aí está sendo ressalvado novamente. O que a lei não fala que é proibido, você pode fazer. O inciso 40 e 41, eu não vou me atentar a ele porque os dois falam de lei ordinária, com leis relacionadas a processo penal. E a gente não cai isso pra gente, tá? Eu acho que eu nem citei as leis ordinárias na introdução por esse mesmo motivo. Tá? A lei ordinária tem relação com o processo penal. A prática de racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então o racismo é crime desde 1988. E mesmo assim a gente vê muitos casos de racismo no Brasil hoje. É triste, né? A gente ouvir e ver que ainda há racismo em nosso país, nas nossas escolas, em nosso mundo, né? Quantos casos de jogador de futebol a gente vê aí na mídia sofrendo racismo no mundo. Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistias, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecente, drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por que eu deixei isso ressaltado? Porque na frente está falando assim: por todos eles respondendo, os mandantes, os executores e quem podia evitar se omitiu. Aconteceu muito isso durante as eleições, depois na depredação do prédio do governo federal, né, no dia 8 de janeiro, e foi enquadrado todos que invadiram lá como terroristas. Se forem enquadrados como terroristas, quem mandou, quem executou e quem tinha que fazer alguma coisa e se omitiu são responsabilizados da mesma forma, tá? Como crime inafiançável. Por isso que eu grifei esse inciso, que provavelmente alguma coisa relacionada tanto na prova objetiva como na dissertativa, principalmente, pode cair alguma questão voltada a isso, fazendo referência ao dia 8 de janeiro, que é uma atualidade. Então fique atentos a esse inciso, principalmente, tá? Os incisos 44, 45, 46, eu não se preocupe com eles, porque eles falam de pena, de reclusão, de perda de bens, e isso não cai no nosso concurso. Inciso 47. Não haverá penas A. de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Só vale ressaltar esse item. Por quê? Já caiu em um concurso que eu prestei, perguntando se no Brasil há pena de morte. Em tempos de paz, não há pena de morte. Em tempos de guerra, há. Então, se cair uma questão relacionada a isso no nosso concurso e perguntar: há pena de morte no Brasil? Sim, em tempos de guerra. Então, o Brasil tem pena de morte em tempos de guerra. O restante não precisa ficar muito atento, porque vai falar que não vai ter prisão perpétua, não vai ter de trabalho forçado, não vai ter de banimento e nem vai ter de penas cruéis. Porque não pode ter tortura, isso a gente já viu lá em cima. Mas o caso da pena de morte, então há a possibilidade de ter pena de morte desde que haja guerra no país. Vamos para o inciso 55. O restante dos anteriores eu pulei porque não há necessidade da gente ficar fixando em relação a penas ou problemas com relação a captura de bens para pagamento de fiança, para problemas relacionados à justiça punitiva ou justiça penal. Não cai isso no nosso concurso. No inciso 55 vai falar um pouquinho do processo administrativo. E o processo administrativo às vezes acontece de ter na nossa escola, algum professor já ter às vezes algum processo administrativo relacionado ao seu nome, diretor. E o processo administrativo, todo o trâmite dele é vinculado ao contraditório e ampla defesa. Se em algum momento você não puder ter ampla defesa, o processo administrativo se torna ilegal.
Então é garantido a quem sofre processo administrativo, em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com meios e recursos a ele inerentes. Então, quem está sendo acusado num processo administrativo tem o direito total de ampla defesa e provar que ele não cometeu aquele ato. E quem está acusando daquele ato tem também toda a necessidade de provar que ele estava errado. Inciso 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada de uma autoridade judiciária competente. Ninguém pode ser preso no Brasil sem um mandato judicial ou se não for uma prisão em flagrante delito. Se o cara cometeu, foi visto cometendo, a polícia pode prender. Ou a polícia pode prender desde que ela tenha um mandato de prisão. Fora isso, ela não pode prender. Se por acaso você for abordado uma blitz, por exemplo, você vai ser preso, você vai ter que perguntar quem mandou me prender, por que estou sendo preso, cadê o mandado judicial, senão você não pode ser preso. Tá? Eu salientei esse inciso porque também já caiu em concurso público. O inciso 69. Conceder-se-á mandato de segurança. E embaixo vai falar: o mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por grupo político e por organização sindical. Inciso 69. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O que quer dizer isso? Vamos citar o exemplo da atribuição de aulas. Embaixo vai estar falando que o mandato de segurança pode ser coletivo quando é partido político ou sindicato, ele pode pedir também um mandato de segurança coletivo. Vamos citar a atribuição de aula inicial desse ano de 2023, porque várias pessoas e vários sindicatos entraram com mandato de segurança contra a atribuição pelo motivo da pontuação, porque a pontuação foi deixada em segundo plano e foi colocada em primeiro plano a jornada do professor, principalmente quem categoria O sofreu bastante com isso. Então, tanto a PUESP, outros sindicatos de professores, quanto professores de forma individual entraram com mandado de segurança, com pedido para que o juízo desse uma liminar contra a atribuição de aulas. Então, eu ressaltei por esse motivo. E pode ser que caia em nosso concurso. Isso também é sempre recorrente nos concursos, o pedido de mandado de segurança. Conceder-se a habeas data. Liberdade de informação novamente. Vamos ver de novo liberdade de informação. Para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso. Então, novamente, a liberdade de informação. A gente já viu, review, estamos vendo de novo. E é bom lembrar, como eu falei, já em outras aulas, já lá na introdução, a bibliografia não pode mentir. E viu quantas vezes ela falou de liberdade de informação? Então, provavelmente vai ter uma questão falando de liberdade de informação. E você já vai garantir essa questão, tenho certeza disso. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento das custas judiciais e dos ônus da sucumbência. Vamos lá. Qualquer cidadão pode entrar com uma ação se ele vê, se ele observar ou se ele visualizar problemas em relação ao meio ambiente, então desmatamento, depredação, lixo em local proibido, a depredação de patrimônio público, praças, parques, estruturas de monumentos,
E caso não seja comprovado que ele teve má fé, que ele esteja mentindo ou que ele está querendo usar para ganho pessoal, ele não precisa pagar nada para entrar com essa ação. O inciso 74 fala da assessoria jurídica gratuita. É assegurado ao cidadão brasileiro o Tribunal de Pequenas Causas. Esse Tribunal de Pequenas Causas, se a ação indenizatória for até de 40 salários mínimos, você pode entrar sem advogado nenhum, o governo custeia o advogado e de forma gratuita. O inciso 75, não é necessário se preocupar, que está falando quando a pessoa cumpre uma pena maior do que o indicado na sentença, ou quando é sentenciado injustamente, que ele pode ganhar uma indenização, mas não cai no nosso concurso. Essa daqui, o inciso 76, ele é legal que a gente, por alguns motivos, ele é bem interessante que a gente saiba ele e que a gente orienta nossos alunos também com relação a ele. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento, a certidão de óbito e também a certidão de casamento. Elas são garantidas de forma gratuita se você faz um atestado de pobreza. Novamente, são gratuitos o habeas corpus e habeas datas. O inciso 79 é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Lembra que eu falei agora há pouco, nessa mesma aula, sobre o direito aos dados pessoais, a proteção às nossas correspondências, mesmo em meios digitais. E o legal é que o meio digital só foi incluído na lei federal em 2022, o ano passado. Até o ano passado não tinha no texto original da lei, no texto da emenda constitucional, falando dos dados por meios digitais, os dados nossos que ficam em meios digitais. Se você pegar a lei na íntegra, tá? A Constituição na íntegra, você vai ver que nesse inciso, o anterior a ele, ia estar arriscado, ia estar valendo essa redação. Parágrafo 1º, tá? Do artigo 205. Tá? Ele está se referindo ao 205 ainda, não ao inciso. Agora, parágrafo. Parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que quer dizer isso? A partir do momento que foi assinada a Constituição de 1988, que houve o signatário, todo mundo assinou, já estava valendo essas normas do artigo 5. Todas as normas de direitos subjetivos, que falam da proteção da vida, direito à educação, a moradia, aqueles que a gente viu lá no comecinho, foi assegurado a partir do momento da assinatura, não quando foi publicado. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, se o Brasil é signatário de algum tratado internacional, ele tem poder de Constituição. A gente vai ver no ECA e em algumas outras legislações o direito humano. E os direitos humanos, elaborado e proposto por convenção internacional, por tratado internacional, e o Brasil é signatário, por isso que ele não pode ir contra os direitos humanos. Capítulo 2, dos direitos sociais. Artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. O que está falando aí? Novamente o que a gente viu de direito subjetivo. Então, no artigo 6 está novamente citando os direitos subjetivos. O direito que a gente nasce com ele, que a gente tem ele a partir da fecundação, que eu já falei várias vezes. Então, repete-se novamente. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. No parágrafo único, ele libera para que se haja propostas e programas governamentais. Ele garante que o governo federal tenha projetos e programas de transferência de renda. É o que acontece com a Bolsa Família, o Bolsa Brasil. Independente do nome, o governo ele é obrigado
a fazer política pública de transferência de renda. Aí, nesse parágrafo, o texto que a gente está vendo aí, ele foi incluído na emenda constitucional número 114 de 2021. Foi essa emenda que estabeleceu o programa Bolsa Brasil do governo do Bolsonaro. Então foi nessa emenda que foi constituída o Bolsa Brasil, que está sendo pago até hoje para as famílias com vulnerabilidade social. Muito obrigado por assistirem mais essa aula e até a próxima. Um grande abraço.